Agora na sua rádio, Pensamento do Dia, sua fonte diária de reflexão. Oi pessoal, mais uma vez aqui com vocês, André Rincon, e o nosso Pensamento do Dia, direto da Helios Klinikum em Stralsund, na Alemanha, para a mulher na rádio. Bom, mais uma vez quero agradecer aqui, muito obrigada pelos comentários, as mensagens recebidas, muito obrigada meus queridos, um beijão para vocês. Continue escrevendo e vou respondendo e vou colocando no site as explicações dos áudios, das dúvidas, ok? É só vocês buscarem lá. Bom, hoje eu quero refletir com vocês sobre um tema assim bem importante, né? Que é a tristeza. Né? O que é a tristeza? Definida, a gente define a tristeza como um estado de ânimo passageiro, que é o que? É o resultado da nossa insatisfação, nossas decepções, nossos sofrimentos causados por qualquer razão externa, né? Quer dizer, não é uma coisa dentro nossa, é uma coisa que aconteceu e nos trouxe isso. Por que a gente entristece? Por que entristecemos? Bom, nós vivemos em um mundo onde sofremos constantemente a influência, lógico, do meio, da sociedade e das pessoas com as quais a gente convive e que se encontram em diferentes estados evolutivos, certo? Como a gente falou lá no nosso primeiro áudio lá. Sendo assim, o que acontece? Às vezes, em algumas fases, situações, ou mesmo com algumas pessoas em nossas vidas, a gente cria uma expectativa muito maior do que os resultados ou reações, né, no caso das pessoas, que a gente obtém. E aí vem o quê? Vem o desapontamento, a frustração, e muitas vezes, quando o golpe, né, é muito duro, o que acontece? A gente perde a esperança, a fé naquela pessoa, nas coisas, né? Ou na humanidade, em Deus. O nosso ânimo vai embora e dá lugar à tristeza que se apodera do nosso coração, da nossa alma, de nós. Né? No nosso áudio de estreia, que eu acabei de extrair, a gente refletiu sobre o saber até onde ser bom. Né? Lembram? Sobre o peso da carga que a gente carrega e principalmente sobre o não se deixar perder de vista nesse processo, né? Que a gente não deve, que eu comentei lá, a gente não deixar se esmagar, né? Com o peso da nossa carga. O mesmo aqui, gente, a gente deve cuidar em relação à tristeza, porque se a gente permite que ela se aloje em nossa mente, ela vai causar um enorme desalento e vai levar a gente em estados depressivos crônicos que dificilmente a gente vai conseguir se livrar dele. Ou seja, uma coisa às vezes pequena, que muito alimentada, cultivada, não, uma tristeza, né, causada por uma coisa relativamente pequena, ao dano que ela tem o potencial de causar, entendam bem, né? Uma coisa pequena, que no momento a nossa tristeza nada é pequena, né? A gente tem uma razão, tendo aqui que, né? Como eu falei, cada um tem sua carga, cada um tem seu peso, né? Então, às vezes, uma coisa pequena, se a gente vai alimentando, cultivando ela vai criando raízes muito profundas, que elas vão se alastrando em nós e vão nos apertando, nos prendendo e nos deixando sem reação a nada. E isso é muito sério. Muito, muito sério, porque aí já é um estado crônico, já se torna uma doença, certo? E realmente é difícil de sair, em alguns casos é muito difícil. Bom, existe um dito, né, que conta, inclusive ele fica assim como mensagens no WhatsApp, eu recebi até outro dia, né, falando de
um estudante, né, como é que fala? Um aprendiz, né, fala pro mestre, né? Mestre, qual a diferença entre a tristeza e a felicidade? Aí o mestre fala, né, que tristeza é ela invade, né? A tristeza invade e a felicidade a gente tem que convidar para entrar. Bom, e é mais ou menos por aí. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nessa tristeza que está nos invadindo. A maior das tristezas porque eu preciso falar aqui de uma coisa e eu vou falar com vocês. A maior das tristezas, né, para deixar assim uma coisa clara, é aquela que está relacionada a uma perda vivida em diferentes situações. Por exemplo, como quando alguém morre, né, com a morte de alguém, ou uma separação, a perda de um emprego, ou uma alteração corporal drástica causada por um acidente, por exemplo, né, quando a pessoa perde uma perna, um braço. Esse tipo de tristeza, ele desencadeia o processo de luto. Todo mundo sabe o luto. Bom, esse processo do luto, gente, entenda que ele é muito necessário para ultrapassarmos essa dor que é tão grande quanto ao apego àquilo que a gente perdeu. Certo? Por exemplo, se esse emprego, se você é um arrimo de família e você perde um emprego, imagina, né, a sua dor, a sua tristeza, não consegue emprego de jeito nenhum. Quer dizer, o luto não necessariamente a gente vive com a morte de uma pessoa. O luto a gente vive, né, com tudo relacionado a uma perda. Bom, agora é aí que fica, né, aí a gente fica ali e se pergunta, né, como que é? Bom, como eu falei, é muito necessário vivenciar desse luto. Mas como se esquece alguém que se ama, não é verdade? Como quando alguém se vai, por exemplo, como ficamos? Gente, a resposta todo mundo sabe. Só o tempo nos dirá. Isso mesmo, o tempo cura tudo, não é verdade? E é o tempo mesmo. O tempo, por que o tempo? Por que só com o tempo? Porque com o tempo, você vai precisar do tempo, né? Para primeiro porque o processo do luto, ele tem vários processos, né? Aquele processo que primeiro você nega, né? Você tem um choque, você não quer aceitar aquela perda, aí você protesta e tal, você se desespera. Aí, depois que você vai desesperando, depois, né, é como se você chora tudo, aquele pranto acabou-se, aí você vai começando a aceitar aos poucos, e aí você vai começando a ir se reintegrando, sem aquele objeto da perda, né, vamos dizer, no seu dia a dia. Né? Entendo muito bem que viver esse processo de luta é muito importante, mas muito mais importante é a gente saber, entender que a gente não deve prolongar esse processo. Né? A gente não devemos deixar o tempo passar e a tristeza ficar. Né? Porque ela precisa, gente, a tristeza precisa ficar no passado e dar lugar à felicidade do presente. Né? Porque já é o presente, o tempo passou, né? Já passou aquele tempo, né? A gente sofreu aquela perda, então a gente teve os nossos processos, né? Porque a gente tem que ter esse processo, é muito importante a gente viver esses processos, né? Porque senão mais tarde eles vão trazer problemas para nós. Isso, né? De não ter vivido, isso vai acarretar um problema. Então, você é como uma roupa suja, né? É uma roupa que sujou e você tem que lavar ela, porque você vai precisar dela depois. Quer dizer, a mesma coisa, essa tristeza, você tem que usar, né? Chorar ela, né? Lavar ela, vivenciá-la, que depois você vai precisar desse espaço aí, dessa coisa, desse processo. Bom,
é muito importante a gente deixar essa tristeza lá fora, né? Lá no passado, e começar a viver no presente. Tipo assim, chorar todas as nossas lágrimas e tal, mas depois o quê? Lavar o rosto e saber que isso vai passar, né? Porque tudo passa, né? Você estava alegre, agora você ficou triste, né? Você ficou alegre, passou, entrou tristeza, a tristeza também vai embora, isso vai passar, e ela tem que dar lugar para a alegria, para a felicidade. Então, é lógico que às vezes tem coisas que eu sei que são difíceis, né? Como exemplo, tem esse processo tudo, eu falei aqui do luto e tal. Agora, tem as outras situações que a situação é a mesma. Por exemplo, se você está triste por problemas financeiros, né? Lógico que às vezes a gente está lá naquela situação terrível e a gente não sabe o que fazer. Gente, se eu contar para vocês o que eu já passei na minha vida, assim, nesses termos, né, quem me conhece de perto, eu sei, gente, que tudo passa, acreditem em mim, isso passa, inclusive por questões financeiras, né, de você não ter o que comer, de nada, mas não desanimem, nunca desanimem, porque tudo tem uma razão para ser, entende? Você diminui os gastos, você trabalha mais, você peça uma ajuda aqui e ali, mas siga sempre sabendo que vai chegar um momento e que você vai ver que o pior já passou. O importante é reagir, seguir adiante, não se perder nessa tristeza, não deixar que essa situação tome conta de você. Por exemplo, tem o barco, né? Tem um exemplo muito bom do barco, uma metáfora fantástica. Um barco, gente, ele não afunda sozinho. O que faz o barco afundar? O que faz o barco afundar é a água do mar ou do lago que entrou nele. É a água que entrou, né? Que faz o barco afundar. Ou seja, a gente não pode permitir que isso que está fora de nós, né? Que está acontecendo ao nosso redor, né? Aquele problema, aquela situação toda. A gente não pode permitir que isso entre dentro de nós e nos afunde. Entenderam? Essa água que está aí fora, a gente não deve permitir que ela entre e nos afogue. Então, isso é que é muito importante lembrar. Olhem para trás vocês e lembrem-se de todas as tristezas que vocês já sofreram, de como vocês já superaram. Percebam que tudo tem a sua razão de ser. Reconhecendo isso, a gente pode, então, convidar a felicidade, né? Você pode, nós mesmo, convida a felicidade para entrar, reagir à vida, prestar atenção nas pessoas que continuam à sua volta, que também precisam de você, né, de nós. Encher a nossa mente com pensamentos positivos, lembranças felizes e principalmente a gente lembrar que a gente pode recriar em nós todo um novo estado de espírito. Atrair para nós, gente, toda uma nova vida, reestruturando o nosso DNA, como a gente explicou no nosso áudio anterior. Acreditem nisso. Por favor, acreditem nisso. Nessa arma poderosa que temos, gente, para fazer de nós seres perfeitos e felizes. Tá? Falando nisso, nossos áudios se encontram no site. Quem perdeu, é só olhar lá, ok? Bom, pessoal, aqui eu vou ficando. Eu desejo para vocês um lindo dia, para quem está começando o dia. E uma excelente noite para quem está começando a noite. Espero que vocês tenham tido um dia fantástico, com uma postura positiva fantástica. E desejo a vocês, quem está passando por qualquer momento difícil, força, não desanima. Não desanima, confia. Se você está no seu processo de luto, vivencia ele, chora suas lágrimas, mas como eu falei, não deixe o tempo passar e a tristeza ficar. Tá? Abre espaço, convida a felicidade para entrar
e refaça, reestrutura, repita, igual eu falei, através das repetições, e vai ficar tudo lindo, tudo vai passar. Isso vai passar. Lembre sempre disso, tá bom? Gente, um beijo bem grande, fiquem com Deus e até amanhã. Pensamento do dia, sua fonte diária de reflexão.